Uma das primeiras coisas que nós temos que tratar dentro do nosso plano de ação, seja de uma análise de ocorrência, ou seja, um plano de trabalho da segurança, é a liderança, tá bem? A liderança tem um papel fundamental na implementação de uma cultura de segurança, no fortalecimento da cultura de segurança e no atingimento da meta de zero acidentes. E dentro da liderança nós temos alguns pontos que precisam ser trabalhados. Um dos pontos é a gestão. Quando eu falo gestão, eu estou falando realmente o papel do líder, a influência que ele tem nos colaboradores, no dia a dia do trabalho. Muitas vezes, muitas empresas têm a prática de pegar bons operadores, bons funcionários e dar um papel de liderança para ele. Isso é muito bom, isso é valorização. Só que simplesmente dar um cargo novo não irá fazer o funcionário se tornar o melhor líder. É preciso ensinar a eles ou capacitá-los no conhecimento, não só operacional, que ele tem esse conhecimento, né? Mas no conhecimento da gestão propriamente dito. As práticas de legislação, o que é permitido, o que não é, as práticas de segurança, ele tem que entender, ele tem que ter esse conhecimento, essa visão do que é, de quais são as práticas de segurança que um gestor tem que implementar, tem que apoiar. Conceitos de liderança, sobre influência, exemplo, sobre delegar, sobre respeito, aspectos jurídicos, aspectos legais. São itens que um líder ele tem que dominar. Não, independente do nível de liderança que ele tenha, ele tem que ter esse conhecimento, porque gestão não é simplesmente mandar um funcionário fazer uma tarefa, né? É ter esse domínio de todas essas áreas que eu comentei. Por exemplo, é importante um líder saber os aspectos trabalhistas, né? Aspectos legais que regem a legislação trabalhista. Eu trabalhei numa empresa onde um funcionário ele foi encontrado dormindo às 11 horas da manhã. Todos nós estávamos preocupados, procurando ele e não achávamos. De repente nós fomos até um local e ele estava dormindo, né? De imediato você pensa, funcionário dormindo às 11 horas da manhã merece uma advertência, né? Dormindo no horário de trabalho. Porém, nós fomos analisar e esse colaborador ele estava trabalhando há quase 3 semanas sem folga, de domingo a domingo. E ele não foi advertido, ele foi orientado. Nesse caso, quem deveria ser advertido é o líder dele. O líder que não respeitou nem a questão saúde e segurança daquele funcionário e nem a legislação que rege que um funcionário tem que ter descanso, períodos obrigatórios de descanso. Então, essa falta de conhecimento do líder poderia ter ocasionado um acidente grave. Por isso que é importante trabalhar na gestão, conhecimento, capacitação do líder na gestão de sua equipe, para que ele possa tomar as ações que não irão colocar um colaborador em risco. Outro aspecto da liderança é a supervisão. E não é a supervisão o papel, é a supervisão a função de estar presente, se fazer presente no trabalho. O funcionário, por muitas vezes, assume riscos, né, que é uma falha. Mas ele assume riscos porque acontecem situações inesperadas onde ele não foi treinado para agir diante daquela situação. E a falta de uma supervisão para orientá-lo faz com que ele assuma situações de risco e causam acidentes. Então é importante um líder, né, dentro do processo de liderança, a supervisão dos trabalhos, estar presente, se fazer um orientador, né, para que o funcionário se sinta seguro para realizar as atividades, seguro, né, para tomar as decisões e ter uma pessoa onde ele possa de imediato procurar caso aconteça alguma situação onde ele não está treinado para tomar uma atitude. Um outro ponto importantíssimo da liderança é o planejamento, né? Então, quem irá fazer, como irá fazer e como fazer são coisas extremamente importantes no dia a dia. Eu tive uma experiência também numa empresa que eu trabalhei
que os funcionários foram chamados para fazer hora extra no sábado. E quando chegaram lá, não tinha matéria-prima para trabalhar. Então imagina, hora extra, né, horário de descanso do colaborador. Ele deixa o convívio da família, deixa de fazer alguma outra coisa que ele iria fazer para ir trabalhar. E quando ele chega para trabalhar, não tem matéria-prima para ele trabalhar. Moacir, mas o que isso tem a ver com segurança do trabalho? Isso tem tudo a ver. Isso gera descontentamento, isso gera insatisfação. O funcionário tem que ficar horas aguardando. Você acha que ele vai trabalhar como depois daquele momento, né? Qual o nível de concentração dele? Qual o nível de satisfação dele com o trabalho? Então, planejar trabalho, não simplesmente ir e fazer. Tem que planejar, deixar claro para o colaborador quem vai fazer, o que vai fazer, como fazer, né? Esse planejamento bem feito, ele também é um passo essencial na prevenção de acidentes. Um outro papel muito importante da liderança é a organização, né? Organização do ambiente, organização da equipe, organização de horários, organização de treinamentos, né? Um líder, né, que não tem esse papel da organização forte, ele impacta negativamente muita coisa. Nós encontramos situações onde o líder não tem noção de quem veio e quem não veio trabalhar na equipe. Quando ele se depara com uma situação dessa, ele começa a tirar pessoas de outros lugares, pessoas que não têm habilidade para fazer o trabalho, e vai fazer uma atividade onde não foi treinado, onde não tem conhecimento, né, e pode causar um acidente. Um líder que não tem a prática da organização, ele faz com que um trabalhador faça mais horas extras do que deve. Ele não participe de treinamentos ou de eventos da empresa porque o líder não sabe se organizar no dia a dia. Então, um líder organizado, ele consegue ter um trabalho estratégico bem planejado, né? E aí ele consegue liberar uma equipe para um treinamento, ele consegue identificar ausências e gerenciar isso da melhor maneira do que simplesmente pegar qualquer um e colocar no ambiente de trabalho desconhecido. Por mais simples que seja, também pode gerar acidente. Um outro ponto importante da liderança, que com certeza ajuda na construção de um ambiente seguro, é aquele líder que conhece as práticas de segurança, né? Dentre elas, o que é um EPI, o que é um EPC e as demais ações que previnem um acidente. Falando um pouquinho mais de EPI e EPC, nós temos aquele líder que ele não sabe o que é um EPI, ele não sabe para que serve, e aquele líder que não usa EPI. Quantas e quantas vezes os colaboradores chegam até nós e falam: você pede para mim usar, só que o líder não usa. Isso é muito comum. Infelizmente, isso é muito comum. Não tem mais espaço nos dias de hoje para se fazer segurança com líderes que não querem usar EPI. Estou falando não só do exemplo, mas estou falando da responsabilidade e compromisso de uma pessoa com algo que é tão simples e importante no dia a dia do trabalho. Se ele soubesse a importância que tem um EPI, ele mesmo estaria junto do funcionário orientando quando identificasse um colaborador sem o EPI. Recentemente, um supervisor chegou até mim procurando onde estava o técnico de segurança. E ele não estava no local no momento. E eu perguntei: qual o motivo? Posso ajudar? E ele falou: bom, é porque eu vi um colaborador sem usar o EPI correto e eu gostaria que o técnico de segurança pudesse orientá-lo. E eu disse: por que você não o faz? Precisa ser o técnico de segurança? Então os líderes precisam tirar aquela imagem da pessoa que cobra o uso do EPI dos técnicos de segurança. Eles têm que fazer esse papel. Mas para isso ele precisa entender para que serve um EPI, né? Como se faz o uso correto de um EPI, né? E todas as demais medidas preventivas de segurança para evitar um acidente. Então, a liderança que tem conhecimento, planejamento, que tem organização, que tem o conhecimento das práticas de segurança, né? O EPI, o EPC, é uma liderança mais preparada para evitar acidentes. Então, nós profissionais de segurança, ao desenvolver práticas, planos de trabalho ou ações para evitar a recorrência de acidentes, nós temos que olhar para o papel da liderança, não como culpados, né? Nós não estamos aqui para procurar culpados, nós estamos aqui para montar um plano de trabalho, para ter um ambiente de trabalho seguro.